Planner 2022. Quem planeja, realiza. Meu nome é Liz Kimura e desde 2014 eu venho desenvolvendo esses calendários de parede, calendário de porta, né? Esses calendários enormes para te ajudar no seu planejamento. Muitas das vezes a gente acaba sendo atropelado pela correria do dia a dia e eu percebi na minha vida, né, por experiência própria, de que quando eu sento, planejo, né, eu foco, né, dizem que, né, tudo que você foca expande, aí você tem muito mais chance de realizar. Eu vou começar mostrando para você as versões impressas, aí depois eu vou mostrar aqui no telão características dele, porque toda vez que eu recebo contato de alguém, né, falando, olha, eu quero comprar o seu planner, o seu calendário de parede, a primeira pergunta que eu faço é, você já mediu o seu espaço? Porque o planner, ele é grande, e aí eu já tive solicitações, não dá para fazer ele um pouco menor? Eu falei, eu vou te explicar por que não vai dar para ser menor. Ele é baseado, sabe naquele post-it amarelinho? Então, cada dia tem o tamanho desse post-it, aí é a partir dele que a gente desenvolveu o planner. Então, se fizer um tamanho menor, como eu já tive a experiência de ter planners menores, aí eu tinha que ficar recortando o post-it para caber aí os compromissos e não foi algo prático. Então, eu não consigo mexer, eu escolho, né, não mexer nesse tamanho. E eu tenho duas opções, a versão horizontal e a versão vertical. Então, como eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais, os meus alunos já sabem que todo mapa mental a gente tem que fazer na horizontal. Então, originalmente, essa que é a versão horizontal. Repare, ele é grande, né? Essa tela, ela tem 60 polegadas. Então, só para você ter uma ideia, de largura, ele dá quase a tela de 60 polegadas. E aqui ele tem 1,12 m de comprimento. E aqui ele tem 90 centímetros de altura. Então, é o ideal para paredes. Mas se você não tiver uma parede desse tamanho disponível, talvez você possa colocar na sua porta ou atrás da sua porta. Nesse caso, ele ficaria desse tamanho. Então, aqui ele tem 75 centímetros de largura e o que eu percebi é que nem toda porta tem essa largura disponível. E de altura é 1,34 m. Então, por favor, confira primeiro o seu espaço, se você consegue ter espaço suficiente para ele. Inclusive de porta, o que acontece? Eu já tive cliente que cortou o planner ao meio, então ficou primeiro semestre acima da maçaneta, segundo semestre abaixo da maçaneta, porque, como fala, não dá o espaço. E eu também tenho até uma novidade para esse ano. Como a versão impressa eu tenho comercializado, né, entregue apenas para quem mora aqui na cidade de São Paulo, né, ou na grande São Paulo, aqui nas redondezas, para você que está, né, fora, eu tenho a opção digital, em que você leva o arquivo digital e imprime na sua cidade. Mas vamos ver mais detalhes do nosso planner? Esse daqui é um exemplo da versão horizontal, que você vai ter 3 colunas, né, do trimestre, e depois eu te mostro a vertical, que aí vai ser apenas 2 meses. E quais são as principais características? Esse daqui é o tamanho, então assim que seria aproximadamente o tamanho que você, né, vai ter aí na sua frente. Mas para fins didáticos eu vou fazer um zoom in para que você consiga ver. Primeira coisa que você vai perceber é que tem muitos calendários que começam no domingo, mas eu tenho a preferência dele iniciando na segunda-feira, para que eu tenha coluna de dias úteis separado da coluna de final de semana. E quando começa o ano, normalmente em janeiro, a gente precisa recapitular acontecimentos do mês anterior, do mês de dezembro. Então, sempre no mês de janeiro, você vai ter aqui, nesse cantinho, uma miniatura de dezembro,
para que você possa se localizar no tempo. A mesma coisa acontece no final do ano. Então, quando chega aqui dezembro, você vai ter a miniatura de janeiro e fevereiro do ano seguinte, porque em 2023, o carnaval vai cair dia 21 de fevereiro. E muitas das vezes, os nossos planejamentos para o ano seguinte vai depender de quando que é, né? Se o carnaval está em fevereiro, o carnaval está em março, a gente vai fazer antes ou depois do carnaval. E ó, vocês já perceberam aqui pelas bolinhas de futebol? Nós temos Copa do Mundo este ano. Outra característica, ó, aproveitando as cores, né? O tradicional vermelho para os feriados nacionais. Então, toda vez que você vê essa em vermelho, são os feriados nacionais. Quando você tem essa cor alaranjada, são feriados ou de São Paulo ou Rio de Janeiro. Né, como são as principais metrópoles, então eu aproveitei para deixar anotado feriados municipais e estaduais desses dois, né, de São Paulo e Rio. E tem algumas outras marcações, como, por exemplo, datas comemorativas como Halloween, Dia de Ação de Graça, né, quando que cai a Black Friday, para você não cair numa Black Fraud. E você também tem aqueles, por exemplo, né, ó, Dia dos Pais. Aqui, quando você vê ele no trimestre, deixa eu ver se eu diminuir assim, repare, outono, inverno, né? Aqui embaixo já está aparecendo a primavera. Então, as estações do ano também ficam marcadas, porque a Thaís Godinho, por exemplo, né, do Método Vida Organizada, ela faz uma revisão de planejamento na virada das estações. Então, nós também temos essas anotações. A cada 2 anos, nós temos eleições no Brasil. E todo ano que tem eleição, nós temos um grande evento. Então, eles se revezam entre Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, nesse ano de 2022, nós temos eleições aqui no mês de outubro. Primeiro e último domingo de outubro, você tem primeiro e segundo turno, né? Conforme o município, se tiver segundo turno, a previsão é que seja no último domingo. Então, são situações que alteram a nossa agenda. Eu lembro de uma cliente que a sobrinha ia ter apresentação de balé. Então, ela escreveu no post-it e a hora que ela foi grudar, ué, é dia de eleição. Tem certeza que eles vão fazer esse evento nesse dia? Porque muitas das vezes a gente monta um calendário nosso, só que acontecimentos externos acabam alterando o nosso dia a dia, né? A nossa agenda. Por isso que ter essas marcações já te ajuda a se programar e não ter que ficar reagendando, né, os seus compromissos ou os seus eventos. E quando eu falo que eu uso o post-it, é porque ele tem essa possibilidade de você grudar, né? Então, vamos diminuir aqui um pouquinho para ficar no tamanho, ok. Então, repare, eu tenho aqui o tamanho, né? Esse o tamanho do dia, do calendário na versão impressa. E a vantagem que eu encontrei no post-it é que ele te dá mobilidade. Então, você recebe uma ligação e olha, ou uma mensagem, né? Hoje dificilmente as pessoas fazem ligações, mas aí você desgruda e gruda, né, no novo compromisso, na nova data. Só que pela prática, eu percebi, recebendo feedbacks de alunos, de clientes, eles dizem que um deles tem medo de post-it, porque ele fala, como desgruda fácil, tem medo que perca um compromisso, que acabe voando. Então, às vezes ele até usa o post-it, mas acaba grudando uma fita adesiva para não perder, para esse post-it não sair voando. E adivinha, eu tenho uma gata. E aí estava ventando, ela viu aquele post-it ventando e foi lá brincar e arrancou um post-it. Eu falei, a hora que eu vi o post-it no chão, eu falei, e agora? Ele estava em qual data? Então, uma das coisas que, eu diria assim, uma característica da versão aqui analógica é que ele não vai sincronizar automaticamente com o seu calendário digital. Então, é importante criar a disciplina de atualizar
o seu calendário, ou uma das coisas que eu também faço é fotografar. Porque aí quando eu bato a foto, aí eu faço lá um zoom in e consigo localizar o compromisso. Então, a sequência com que eu normalmente utilizo é primeiro olhar aquele evento dentro do meu planner, porque todo compromisso assumido, ele vai ter repercussões nos dias anteriores, para os preparativos, e ele também vai ter repercussões depois, porque sempre tem o pós-evento, né? É algo que você vai ter que entregar, é alguma pendência que foi gerada, né? Providências precisam ser tomadas. Então, quando assumir um compromisso, é uma decisão muito importante. E se você tem, né, eu uso esse tamanho quando é para bloquear a data, né, tipo o horário inteiro, né, o dia todo. E também adoro aqueles flags ou esses post-its mais estreitos que cabe, por exemplo, 3 num único dia, né? Então, o meu favorito é essa marca Espiral, que chama Stick Notes, mas tem os da própria Post-it também, e tem também em outras papelarias, vocês também encontram outros modelos, mas eu vi que para minha realidade esse formato é o que é o mais bacana, porque você preenche aqui de ponta a ponta e você bloqueia um período, né? Manhã, tarde, noite, porque quem mora em São Paulo, gente, é tudo muito corrido. E, por exemplo, uma vez eu tive uma cliente que falou que não estava entrando o post-it, né? E eu, gente, mas como que não entra o post-it? Ele foi feito e desenhado para o tamanho do post-it. E aí, o que aconteceu? É para você usar o post-it na posição horizontal. Então, se você tentar usar o post-it na vertical, aí realmente ele não foi desenhado para este formato, né? O formato que você deve utilizar o post-it é na horizontal. E no caso desses flags, eu uso ele não apenas para marcar o compromisso, mas a posição dele também tem significado. Além das diferentes cores que eu acabo adotando, se é um compromisso, se é algo particular, se é um compromisso do meu marido, da minha filha, se são especificamente de saúde, porque em 2013 eu tinha sido diagnosticada com câncer de mama, então eu faço exames, né? Tipo, todo mundo tem que fazer exame regularmente, mas eu tenho uma cor específica só para cuidados da saúde. Então, cada flag, para mim, ele tem uma cor com significado diferente. E eu prefiro usar os post-its, né, de maneira colorida, né, para diferentes tipos de compromissos, diferentes cores de post-its, e a caneta que eu escrevo no post-it, eu sempre uso preta. Então, esses são aqueles que chamam marcador permanente. Tem marcas que são muito, como fala, a ponta muito grossa, é ideal para, por exemplo, eu que sou míope, eu anoto, e mesmo que o planner esteja relativamente longe de mim, eu consigo enxergar que compromisso que eu assumi. Mas existem também esses marcadores, eu tenho aqui diferentes marcas que têm duas pontas. Então tem uma ponta mais grossa para o, tipo, eu dou aula de pós-graduação na FIA. Então, quando eu tenho as aulas na FIA, eles me falam qual que é a turma e o curso, se é de pós-graduação em gestão de negócios e gestão de projetos. E quando eu tenho o detalhe da turma e do horário da aula, aí eu anoto com a ponta fina. Então, eu tenho diferentes tipos de informações anotadas em diferentes pontas de caneta. Apesar de terem canetas permanentes de diferentes cores, eu prefiro usar o preto para informação e a cor no post-it. E agora eu quero te mostrar essas canetas, que são meu sonho de consumo, eu amo elas. São canetas coloridas que apagam. É da marca Pilot, do modelo Friction. E o bom, né, que elas são coloridas, então eu posso manter o meu código de cores para os diferentes tipos de compromissos que eu tenho lá nos meus post-its. E não tem, assim, nenhuma mágica em relação à borracha, né? Na realidade, o modelo se chama Friction porque quando você gera fricção, né, gera calor, ele reage e fica incolor. Então, eu adoro escrever nesse tipo de caneta, porque aí eu posso apagar conforme as alterações.
porque normalmente eu não escrevo direto no planner, né? A minha política sempre é escrever no post-it e grudar o post-it no planner. O que eu escrevo são só 2 tipos de compromissos. Então, um deles é aniversário, afinal de contas, né, ninguém muda a data de aniversário, o aniversário é o mesmo a vida toda. E também compromissos do passado. Então, se eu estou num determinado, né, mês e o que aconteceu no passado e eu quero deixar anotado, quero deixar registrado no meu planner, aí sim eu deixo ele escrito. Por exemplo, no ano passado, no ano de 2021, aquela da dose da vacina, então eu deixei anotado o dia da primeira dose e já deixei anotado lá quando que seria a segunda dose para tomar. Então, por isso que assim, esse tipo de anotação eu busco fazer o que foi passado escrito, né? E o futuro, eu, por exemplo, resolvi escrever. Adivinha, naquela semana eu tive uma infecção urinária e não pude tomar vacina naquele dia. Então, eu tive que riscar, porque aí eu acabei tomando a minha segunda dose numa outra data. Então, eu falo, eu costumo não anotar no mapa, ó, eu não respeitei a minha regra e acabei rasurando ele. Então, essa é outra dica de como utilizar o planner na prática. Mas fora isso, eu anoto no post-it e uso também a posição do post-it para identificar se é um compromisso, por exemplo, se ele está a confirmar, eu deixo na diagonal. Se ele é confirmado, eu costumo usar a posição na horizontal. E se ele foi cancelado, eu mudo para a posição na vertical. Porque assim eu não tenho buracos no meu planner. Olhando os meus planejamentos anteriores, eu comecei a ver que conforme os compromissos iam mudando de data, eu desgrudava e grudava na nova data e a anterior ficava vazia. E eu comecei a ter muitos buracos na minha agenda. Eu falei, ué, eu não fiz nada naquele dia, que coisa estranha. Na realidade, assim, eu tinha um compromisso, só que a data foi alterada. Então, para mim, começou a fazer mais sentido deixar o post-it lá e grudar um novo post-it na nova data. Então, eu sei que tinha um compromisso, mas ele foi cancelado. Aí, às vezes, alguém me pede uma data para uma live, alguma coisa, eu falei, olha, nesse dia eu já tenho compromisso, mas tá a confirmar. Posso verificar se o evento, esse outro compromisso está confirmado? Porque aí eu consigo falar sim ou não com clareza. Então, todas essas posições de post-its eu fui desenvolvendo conforme eu fui utilizando ele na prática. Então, com esses vários anos, eu tenho curiosidade. Você, que já compra o planner comigo há vários anos, como que você usa? Qual que foi aí a sua sacada aí? Que dica que você tem de utilização do planner? Compartilha conosco aqui para que mais pessoas também possam se aproveitar desse seu planejamento. Então, aqui em cima eu também tenho, né, como eu expliquei aqui das cores, mas ó, ele tem as informações anotadas aqui, essa legenda do código de cores. E ó, aqui também já mostra no novo chinês, né, quando que vai ser essa virada. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão também, eles comemoram o Dia dos Namorados no dia 14 de fevereiro, né, o Valentine's Day. Então, a gente tem aqui os coraçõezinhos. Nós vamos ter o carnaval no dia 1º de março. Então, repare, todo mês eu também tenho o mês inteiro, só que aqui no comecinho, repare que eu tenho dia 31 de janeiro, que é o finalzinho do mês anterior, e aqui o comecinho do mês seguinte. Então, você vai perceber que todos os meses têm 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Então, você nunca vai ter um quadradinho com 2 metades, né, que eu ficava revoltada. Eu falei, nossa, eu tenho um compromisso um dia inteiro, como é que eu vou ganhar 2 metades? Eu falei, não dá para organizar os meus compromissos dessa maneira. Então, você vai perceber que dependendo do mês, ele está justinho, né? Ou então, dependendo do mês, ó, aqui eu tenho o finalzinho do mês de abril,
né? E aí, o mês de maio, para não ficar em 6 semanas, repare, ele já está aqui, o 30 e 31 de maio está aqui em junho. Então, essas coisas você vai perceber. Quando o tamanho do número é grande, como o mês inteiro, então significa que esses dias ele não está repetido no mês anterior. Mas quando o que está sendo repetido no mês seguinte, você percebe que ó, o númerozinho dele fica reduzido. E para que você mantenha o seu planejamento em dia, aqui em setembro, eu já deixo os meus contatos para te lembrar de, olha, vamos já adquirir e planejar aí o ano seguinte. Repare, todo o período de Copa do Mundo, ele também está com a bolinha de futebol. E aquela que é a maior é a cerimônia de abertura e de encerramento. Quem sabe, dia 18 de dezembro a gente pode levantar a taça. Então, aqui estão, ó, nesse dia, ó, novembro. Por que está nessa cor, né? Dia 20 de novembro não é um feriado nacional, mas tanto São Paulo como Rio de Janeiro, a gente comemora o Dia da Consciência Negra. Por isso que tem essa diferença de cor. E aí logo na sequência começa a Copa do Mundo. Então, acho que são as características que eu queria mostrar para você. E, se você for ver, ó, o vertical, deixa eu até mostrar aqui, ó, o arquivo vertical. A única diferença é que vem em 2 meses, né? Então, repare, ó, as margens aqui, né? Então, ele vai ser 2 colunas, né? Uma coluna de 2 meses. Eu tenho também aqui, ó, Dia de Reis, porque meu pai falava que precisava desmontar a árvore de Natal, né? Até Dia de Reis, então eu falei, para não esquecer mais, eu já deixei anotado no planner, né? Infelizmente ele já é falecido, mas ó, em janeiro a gente já tem feriado tanto no Rio de Janeiro, dia 20, que é um feriado de São Sebastião, no município do Rio de Janeiro, e 25 de janeiro, que é feriado da fundação da cidade de São Paulo. Então, se você é de uma cidade diferente, anote os feriados do seu estado e do seu município também. E se você quiser adquirir esse planner, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo, que se for em São Paulo, a gente faz a entrega na versão impressa, e se for fora de São Paulo, então você pode adquirir o arquivo digital e imprimir na sua cidade. Quem realiza, planeja. Bons planejamentos em 2022!